Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo da Audio Art. Se ainda não seguem o nosso canal, façam o favor de seguir para que fiquem a par de todas as novidades. Este vídeo de hoje é sobre algo que nos tem deixado muito entusiasmados. Já era para ter feito o vídeo assim que chegaram os primeiros pares da Audio Solutions, que é o tema de hoje. Não o fiz ainda porque foi um sucesso tremendo desde os primeiros pares de colunas que chegaram. Aliás, desde que pusemos os primeiros modelos no nosso website, o pedido de informações tem sido imenso, e muitas das pessoas que já encomendaram as colunas, e algumas delas já receberam, tanto no Porto como em Lisboa. Deixo aqui os nossos agradecimentos pela vossa confiança, e só leva-me a crer que realmente existe muitas pessoas que estão atentas ao que de melhor se faz no mundo da alta fidelidade hoje em dia. Hoje tivemos tempo de fazer este vídeo. Este par também já está vendido, portanto estou a aproveitar antes de embalá-las para falar um pouco sobre a Audio Solution, para os que ainda não conhecem ficarem a saber um pouco mais sobre esta marca fantástica que provém da Lituânia, e assim sentirem-se um pouco mais curiosos e irem ao nosso website e ficarem a conhecer um pouco mais sobre elas. Audio Solutions é uma marca que nós seguimos já há muitos anos, e é uma marca que tem implementado algumas novidades em termos tecnológicos e em termos de até inovação na concepção das mesmas. Chegamos a um ponto em que achamos que a Audio Solution já estava num ponto de mercado macro que nos permitia sentir uma confiança de representar e importar a marca para podermos distribuí-la por Portugal. A Audio Solution tem como o seu mentor o Sr. Gadi Minas. O Sr. Gadi Minas é uma pessoa que já está nos projetos, em projetos acústicos há vários anos. A marca tem 10 anos e ele é engenheiro de formação, e como tal desenvolveu muita pesquisa antes de começar a construir os primeiros produtos da marca. As que vos vou falar hoje, que são as colunas, as Virtuoso, é uma coluna que é a segunda, a terceira da gama. Portanto, a primeira gama mais acessível é a série Overture. Depois da série Overture tem as Figaro, e depois temos as Virtuoso, e acima das Virtuoso como flagship temos as Vantage. Estas Virtuoso são as S, existem as monitoras as B, acima destas existe a M, e topo de gama da série Virtuoso é a L. Uma das curiosidades destas colunas é que mesmo a monitora, e conforme vamos crescendo em escala, a performance sonora, e aqui performance sonora estou a falar em termos de timbre, de harmónicas, é uma coluna que não sentimos. A diferença aqui é quase que se pode dizer na capacidade de SPL em função da sala que nós temos. Se tiver uma sala pequena, provavelmente já ficar encantado com as monitoras as B. Se tiver necessidade de uma coluna de chão com um pouco mais de SPL, estas S são capazes de encher salas facilmente com mais de 40 metros, largamente mais de 40 metros.
e por aí fora até as topo de gama. Normalmente quando eu começo a falar de colunas, regra geral, em todas as outras que já tivemos a falar, iria falar, provavelmente ia começar a falar das especificações da mesma, o que são fantásticas. Mas esta coluna tem tanto para dizer que vos quero transmitir que eu vou deixar as especificações para o último lugar. Começando pela construção da caixa da coluna. As Virtuoso, tal como todas as colunas das outras séries, obviamente que na série Virtuoso é onde é empregue o que de melhor se fez neste topo de gama, que são as Vantage, e isso é a construção da coluna. O Sr. Gadaminas chegou à conclusão, e que não é uma conclusão, é uma coisa que é sabida por toda a gente, mas que infelizmente nem todos os fabricantes de colunas têm esta preocupação, porque estamos a falar de horas e horas e horas de investigação, testes e testes e testes de ressonâncias, e a conclusão foi, portanto, todo o material é ressonante. Qualquer que seja o material, seja compósito, seja metálico, até mesmo os drivers, todo o material à face da Terra tem uma ressonância própria. E ele, para a construção desta coluna, decidiu medir numa primeira fase todas as ressonâncias de cada um dos materiais empregos nesta coluna, sendo que todos os materiais externos e internos funcionam em uníssono, de modo a que cancelem em distorção harmónica contrária aquilo que poderia ser prejudicial à performance da coluna. Ora, isto para mim é uma coisa fantástica. Portanto, pensem isto como se fosse, vou dar aqui um exemplo, um auscultador com noise, auto noise cancellation, ou seja, que mede a distorção ou o barulho exterior e injeta um sinal contrário para eliminar essa mesma distorção. Foi isso que fui emprego nesta coluna. Portanto, muitas horas de trabalho, porque na verdade esta caixa desta coluna é uma caixa dentro de uma outra caixa. Portanto, a caixa interior tem várias espessuras, que é a caixa onde alberga e está acoplado todos os altifalantes, os crossovers, etc. E ele teve o cuidado de medir todas as distorções harmónicas e todas as vibrações em todos os pontos interiores da caixa, porque cada ponto interior, em função da colocação do medidor, das distorções harmónicas internas e das pressões internas em função do SPL que a coluna esteja a transmitir, todas elas transmitem um ponto de reflexão diferente medido ponto a ponto. Depois desse trabalho estar feito, esta coluna, esta parte exterior foi feita e desenvolvida de modo a combater todas as ondas estacionárias e todos os pontos de reflexão da caixa interior. E entre uma caixa interna e a caixa externa, que nós estamos cá a ver, leva uma cola que é um compósito que depois de seco fica com capacidades de amortecimento. Todas as junções, todas as juntas são juntas de acoplamento manual, coladas, e que usam técnicas de acoplamento extremamente fortes. Aliás, na prática, esta coluna, curiosamente, quanto maior for o SPL produzido, quanto maior for a pressão acústica no interior desta coluna, mais inerte ela fica. Portanto, isto para mim é algo extraordinário. O que na prática traduz num som muito natural. Aliás, o equilíbrio tonal desta coluna é das coisas mais fantásticas que eu já ouvi na minha vida. Sim, vou repetir. O equilíbrio tonal desta coluna é das coisas mais fantásticas que eu já ouvi nesta vida. Mesmo comparando com colunas de 80 mil euros e mais. Sim, não estou a rir. Estou a falar a verdade. Esta coluna
é uma coisa impressionante. Aliás, está a fazer um sucesso tal nas terras do Tissam, enquanto nós estamos aqui na Europa, e falando agora só de Portugal, que é o que interessa, andamos a perder tempo muitas vezes com marcas que também são muito boas, não digo que não, mas enquanto andamos a perder às vezes tempo com produtos que vêm, por exemplo, dos Estados Unidos, e pagamos dupla tributação e tudo mais, eles lá estão loucos com os produtos europeus. E esta coluna, digo-vos já que está a um preço que, não estando acessível a todos os bolsos, é uma coluna que poderia custar o dobro do preço. Sim, o dobro do preço. Pela performance, sem qualquer tipo de dúvida. Eu não tenho medo de pôr esta coluna, seja lá ao lado daquilo que possam eventualmente conhecer. Esta coluna em equilíbrio tonal é uma coisa que eu nunca vi. Nunca vi, não, nunca ouvi. Só ouvindo para acreditar. O acabamento exterior desta coluna também é exemplar. O compósito de tinta que ele usa é extremamente durável, tem um acabamento fantástico, existem inúmeras cores que podem consultar no nosso website e tem a vantagem de ser anti-mancha. Portanto, a gente põe as mãos e tem a mão até ligeiramente úmida e não fica a pintura manchada. Isto para mim também é um must, porque em termos de durabilidade, aquilo que é o nosso investimento acaba por ter uma durabilidade muito mais extensa, e até para efeitos de limpeza está o produto sempre a brilhar. Em termos de falando um pedacinho mais do que é, quando eu falo de equilíbrio tonal, em que é que me estou a referir? O vidro humano está muito calibrado para a gama entre os 1000 e os 2000 Hz. Normalmente, os grandes fabricantes de grandes colunas, por exemplo, Focal, Wilson, IG Acoustics, Mágico, tantas outras, tem normalmente o crossover anda ali à volta com os cortes entre 750 aos 2500 Hz. Portanto, sabendo que o ouvido humano, o Sr. Gadaminas, sabendo que o ouvido humano tem uma predileção na gama média, decidiu então fazer com que o crossover destas colunas tenha pontos de corte muito mais extensos, fazendo com que a gama média realmente nestas colunas seja uma coisa indescritível. Portanto, o corte de crossover desta coluna vai dos, deixa-me falar, isto acaba nos 7000, exatamente, dos 500 Hz. 500 Hz aos 7000 Hz são as frequências de corte deste crossover, que na verdade não é um crossover, são 3 crossovers. Ele prefere falar assim como 3 crossovers porque ele desenvolveu aqui um sistema de ajustes. Este sistema de ajustes não altera o SPL da coluna, não altera a performance, altera sim um pouco o que é os harmónicos. Portanto, existe aqui uma primeira fase que é moderado, ok? Depois existe uma fase que é a balanceada, em que dá um equilíbrio tonal mais equilibrado entre aquilo que é a profundidade de palcos e a abertura de gama média. E depois tem aqui o Enhance. O Enhance, que por acaso é o que eu adoro ver, ouvir o que de melhor esta coluna tem, porque só ouvimos pura e simplesmente aquilo que queremos, ou seja, os instrumentos e a música, é uma coisa, parece, as notas. Eu estive a ouvir estas colunas durante uma semana antes de fazer este vídeo, e estive a ouvir tudo aquilo que era da minha biblioteca, aquilo que já pensava que conhecia com a palma das minhas mãos,
e descobri harmónicos, subtons que eu não sabia que havia. Ouvindo os instrumentos reis, por exemplo, de um trio, ou seja, o piano, a bateria e um baixo, existia subtons associados a cada nota que eu ainda não tinha ouvido. E reparem, eu não tenho porcaria em casa e estou acostumado a ouvir coisas boas, mas isto supera tudo aquilo que eu já tive. Aliás, as minhas também já vêm a caminho para a minha casa. Espero que este vídeo vos convença também a experimentar estas colunas, porque se está realmente nesta gama de qualidade, se já está mesmo dentro do high-end, esta coluna, enquanto não a experimentar, lamento, está a perder uma coisa que vai ficar espantado como eu. E eu já viajei pelos audio shows, vou a audio shows na Europa, em Portugal enquanto os ouvo, já ouvi tudo, já tive tudo em casa, já tive tudo na loja, já experimentei mil e uma coisas. Há fabricantes que me mandam produtos para eu testar a ver se quero trabalhar com eles, portanto, eu estou sempre a experimentar o material. Esta coluna é uma coisa indescritível. Ponto final, parágrafo. Portanto, se querem efetivamente ter um produto que supera todas as expectativas que possam ter em termos de performance em colunas, enquanto não experimentar. E as vozes, meu Deus, as vozes nesta coluna é uma coisa, é uma naturalidade que arrepia a alma. Estive a ouvir o álbum da Marisa e realmente eu nunca ouvi o timbre da voz da Marisa como ouvi nesta coluna. É uma coisa que a pessoa fica assim, uau, ela está aqui. É uma coluna que impressiona em todos os níveis. Falando agora assim um pedacinho de especificações deste maravilhoso produto. Esta coluna que é a S, portanto, é uma coluna que tem uma impedância nominal de 4 ohms. E é uma coluna que tem uma sensibilidade de 91 dB. Portanto, isto na prática nós estamos a experimentar até com amplificadores de uma marca que nós estávamos a trabalhar e que agora está um pedacinho em stand-by, que é a Excel, mas ainda temos um em stock com 15 watts e tivemos a testá-lo com estas colunas e ficamos assim, uau, impressionante. Estas colunas não necessitam de muita corrente para darem um impacto visceral em todos os sentidos, e apenas com 15 watts pusemos ela. Obviamente que quantos mais watts, aliás, watts, vocês já sabem que eu não vou muito pela parte dos watts, é mais pela corrente, mas se dermos um pedacinho mais do melhor dos dois mundos, tivemos a testá-lo também com o nosso amplificador da Patos Acoustics, o Coratos, e com o Coratos, que é um amplificador com uma capacidade de 200 watts a 8 ohms e 360, salvo erro, a 4. Uau! Foi uma experiência de tirar o fogo. Posso dizer que vai passar a ser um dos nossos sistemas de referência e uma das nossas mais fortes recomendações para este ano, o amplificador da Patos Acoustics, o Kratos, com estas colunas as Virtuoso S. Ficamos de veras impressionado com a performance. Aliás, o Patos, nunca sequer passamos, aqui tem uma escala de 0 a 100, nunca sequer chegamos a passar de 25. Portanto, só para vocês verem, a entrega tal, é uma musicalidade, uma naturalidade, um equilíbrio tonal entre notas, e pelo facto de ele ter um corte entre os 500 aos 7000 Hz, o que é que acontece? Tudo aquilo que às vezes acontece noutros fabricantes, e quando nós vamos aos audio shows por esse mundo fora,
e às vezes sentar-nos a ouvir certas coisas. Bem sei que às vezes o ambiente, os audioshows não é melhor para fazer avaliações, mas dá para termos uma ideia do que há capacidade da coluna em nos envolver pela sua musicalidade, e ficamos ali um pedacinho às vezes, uau, isto é melhor nem sequer abrir a boca, senão vão dizer que eu estou louco, mas aquilo é uma coisa que não se pode sequer ouvir. É pianos a jogar lá para cima, vozes esganciadas, porque é um pouco esta coisa agora de muitas das marcas de colunas do high-end de fazerem as coisas para o esganciado. Portanto, ou é tu teres de um material não sei das quantas, muito específico, muito coisa, e aquilo começa a ouvir vozes, estridências, sibilâncias, ou então alguma coluna, estas vozes que são, e uma gama média só na parte dos 1000 aos 2000 Hz muito aberta, mas depois o resto já não existe aquele equilíbrio tonal, aquela transição natural, sem haver aquele impasse da transição de cortes do crossover de um lado para o outro. Esta, por ter um corte de crossover bastante amplo, com 2 pontos entre os 500 e os 7000 Hz, a homogeneidade é tal que ficamos simplesmente ali sentados a nos derreter pela cadeira abaixo. Eu, pessoalmente, tinha como referência determinadas marcas e modelos. Para mim, a Audio Solution não é porque nós termos ficado com a marca, porque nós também trabalhamos com tantas outras. Obviamente que esta é uma importação nossa, muitas outras não são, somos agentes oficiais, mas de qualquer dos modos posso-vos dizer que aquilo que era os meus batutos de comparação entre colunas até 5.000 euros, entre colunas até 7 ou 8.000 euros, entre colunas até 20.000 euros, mudaram completamente depois de conhecer a Audio Solution. Só espero que também estejam receptivos. Já sabem os nossos contactos, visitem a nossa webpage, está lá o nosso e-mail, os nossos contactos telefónicos, se tiverem alguma dúvida. Nós enviamos todos os nossos produtos para todo o território nacional, portanto todos os envios também são gratuitos a partir de compras no nosso website a partir dos 500 euros. Podem testá-las à vontade e estamos cá para vos atender e sempre trazer novos produtos e novas inovações de mercado. Esta é uma inovação de mercado que não podia deixar de partilhar convosco. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Penso que vamos fazer um videozinho sobre o Patos Zucratos, que é um produto fantástico. Sigam o nosso canal novamente. Se gostaram deste vídeo, deem um like, que sempre ajuda um pouco a nossa página, e fiquem atentos às novas informações. Obrigado, até à próxima.